Olá pessoal, professor Ricardo novamente. Hoje a gente vai falar de um conteúdo mais geral, apesar de eu ter colocado dentro da playlist de botânica, é um conteúdo que envolve vários grupos de organismos dentro da biologia. A gente vai falar hoje sobre ciclos de vida, ok? A gente vai começar com o ciclo de vida nosso, ciclo de vida dos animais e de algumas algas, tá? Lembrando, a gente vai trabalhar hoje três ciclos de vida, são os três ciclos de vida principais. A maioria dos organismos vivos do nosso planeta, exceto os vírus, eles estão inclusos em um desses três ciclos que a gente vai trabalhar hoje aqui. Tá? Existem, obviamente, outras formas dos organismos se reproduzirem e a gente deve abordar essas outras formas mais adiante. Tá? Portanto, vamos começar falando do ciclo de vida nosso, dos animais e de algumas algas. Muito bem, quando nós falamos do ciclo vital de animais, né, de bichos, é importante que nós tenhamos em mente um conceito muito básico. Nós somos organismos diploides, tá? Ou seja, o organismo humano, especialmente adulto, é diploide. Lembrando, qual é o conceito de diploide? É aquele organismo que possui cromossomos aos pares. Tá? Nós, por exemplo, possuímos 23 pares de cromossomos, né, que abrigam o nosso código genético, 46 cromossomos no total. A gente normalmente representa os organismos diploide com esse código 2N. Significa cromossomos aos pares, de 2 em 2. Muito bem, esses organismos adultos diploides, eles possuem em uma área do seu corpo regiões responsáveis mais diretamente pela reprodução desses organismos, tá? Que são chamadas de gônadas. Gônadas, portanto, são regiões do corpo do organismo, também diploides, que também possuem cromossomos aos pares, no interior das quais existem as chamadas células germinativas, que também são células diploides com cromossomos aos pares. Estas células germinativas, dentro das gônadas desses organismos diploides, irão sofrer um processo divisacional, que vocês já estudaram, chamado meiose. Tá? Esta meiose é chamada de meiose gamética ou meiose final. Na meiose, portanto, nós temos uma célula diploide originando quatro células haploides. Portanto, aqui a gente está simplificando o processo e representando visualmente uma célula haploide formada a partir desta meiose. Lembrando, células haploides nós representamos com esse código N. Aqui eu não tenho o 2 na frente porque eu não tenho mais cromossomos aos pares, eu tenho apenas um cromossomo de cada nesta célula aqui. Tá bom? Portanto, nós temos a formação dos gametas, que são as células haploides produzidas pelos organismos diploides, ok? Lembrando que o símbolo que nós utilizamos para representar meiose é esse R com exclamação, tá? R de reducional, porque ele está reduzindo pela metade a quantidade de cromossomos do organismo. Logo após a produção desses gametas, dessas células haploides, normalmente estas células vão passar por um processo chamado de fecundação, que aqui a gente vai estar representando com essa letrinha aqui. Portanto, no processo de fecundação, eu tenho a fusão de dois gametas, de duas células haploides, originando uma célula diploide, que nós damos o nome de zigoto ou célula-ovo. Voltei novamente a ter a representação simbólica 2N. Tá? Eu fundi duas células haploides, voltei a ter, portanto, uma célula diploide com cromossomos aos pares. E para finalizar esse ciclo vital, essa célula diploide formada vai começar a sofrer uma série de divisões mitóticas, que a gente está representando aqui com a letra E e o sinal de exclamação. É de equacional, porque eu vou manter
manter a quantidade de cromossomos nas células que estão se multiplicando, ok? Portanto, o zigoto diploide formado vai começar a sofrer uma série de processos divisacionais mitóticos que mantêm a quantidade de cromossomos no interior das suas células, voltando a produzir um organismo diploide. Esse ciclo de vida que você está visualizando aqui, portanto, ele está presente tanto em animais como em algumas algas. E nós damos o nome desse ciclo de ciclo diplobionte ou aplobionte diplonte. Portanto, esse é o nosso ciclo de vida. Agora, existem alguns outros organismos que têm um ciclo de vida um pouquinho diferente desse. Existem organismos que possuem células haploides, que passam por um processo de fecundação originando células diploides, mas que logo após essa célula diploide ser formada, ela já vai passar por um processo meiótico, uma meiose diferente da meiose que nós realizamos. Uma meiose que agora vai ser chamada de meiose zigótica ou inicial. Inicial porque ela está ocorrendo logo no início, logo após a formação dessa célula diploide aqui. Após a ocorrência dessa meiose zigótica ou inicial, eu tenho novamente a formação de uma célula haploide chamada zigoto ou célula-ovo. Haploide, lembrando, tem apenas um cromossomo de cada tipo, não possui cromossomos aos pares. A diferença principal desse ciclo de vida em relação ao nosso é que logo após a fecundação, logo após a formação dessa célula diploide, já acontece uma meiose, tá? Uma meiose que, diferentemente da nossa, é chamada de meiose zigótica ou inicial. Lembre-se sempre, meiose, eu estou representando com o símbolo R, exclamação, R de reducional, tá bom? Portanto, eu tenho aqui a formação, novamente, de células haploides, tá? Sempre que eu tenho uma célula diploide originando células haploides, é um processo que nós chamamos de meiose. Agora, diferentemente da nossa meiose, que forma gametas, essa meiose vai formar um zigoto. Exatamente, um zigoto haploide. Lembre-se, o nosso zigoto, no nosso ciclo diplobionte, é um zigoto diploide. O zigoto formado nesse ciclo que a gente está vendo agora é um zigoto haploide, tá? Portanto, a meiose que origina um zigoto haploide é chamada meiose zigótica. Muito bem. E esse zigoto vai fazer uma coisa pouco usual em relação ao nosso ciclo de vida. Esse zigoto haploide vai começar a sofrer divisões mitóticas. Lembra, mitose eu represento com a letra E e o sinal de exclamação, E de equacional. Portanto, uma célula original haploide sofreu várias divisões mitóticas e deu origem a um organismo haploide. Tá? Esse organismo a gente chama de organismo esporófito. Ele está presente, por exemplo, em alguns fungos, em algas verdes e em alguns protozoários. Okay? Portanto, o organismo adulto, neste ciclo de vida, é um organismo haploide. Esse organismo haploide, por sua vez, ele vai originar essa célulazinha haploide, que nós damos o nome de esporo, tá? Diferentemente da nossa célula haploide, que a gente chama de gameta, tá? Portanto, um esporo N, um esporo haploide, um esporo que não possui cromossomos aos pares, que possui apenas um cromossomo de cada par. Tá bom? Portanto, estas células haploides iniciais aqui, elas são originárias a partir de mitose, diferente da nossa célula haploide, que é originada a partir de meiose. Bom, portanto, a diferença principal desse ciclo para o nosso é que o organismo adulto é N e no nosso ciclo o organismo adulto é 2N.
Esse ciclo vital, ele é conhecido pelo nome de ciclo haplobionte ou haplobionte aplonte. E para finalizar os nossos principais ciclos de vida da natureza, nós temos agora o último ciclo de vida, que é o ciclo de vida das plantas. E a gente vai se deter um pouco mais detalhadamente nesse ciclo e nos desdobramentos dele das nossas próximas aulas de botânica, ok? Portanto, as plantas, algumas algas e alguns fungos são organismos diploides na fase adulta, como nós, como o nosso ciclo, tá? Nós, organismos adultos, somos diploides, tá? E as plantas, em princípio, também têm esse estágio, essa fase adulta diploide aqui, como nós animais. Uma das primeiras diferenças do ciclo das plantas para o nosso ciclo, os animais, é que as plantas possuem uma região no organismo esporófito 2N, que é a região que vai produzir células haploides, chamada de esporângio. O esporângio, portanto, é o equivalente das plantas às nossas gônadas e é, portanto, uma região diploide também. Nesses esporângios também irá ocorrer meiose. Só que, diferentemente da nossa meiose, é uma meiose chamada de meiose espórica ou intermediária. Lembra, a nossa meiose é gamética ou final. Nós produzimos células haploides chamadas gametas. As plantas realizam uma meiose espórica, portanto, o processo meiótico que ocorre nos esporângios dos vegetais vai originar esporos e não gametas. Portanto, os esporos das plantas são células N, são células haploides, tá? Produzidas a partir da meiose espórica ou intermediária. A diferença maior começa a partir daqui. Logo após a formação dessa célula haploide, desse esporo, a gente vai ter um fenômeno diferente. Esses esporos vão começar a se multiplicar por mitoses sucessivas. Lembra, o nosso gameta não sofreu mitoses, ele sofreu fecundação, ele originou o nosso cigoto diploide. Nas plantas, a célula haploide formada nos esporângios não vai realizar fecundação. Ela vai começar a sofrer mitoses sucessivas e vai dar origem a um outro organismo, chamado de organismo gametófito haploide. Ou seja, pessoal, as plantas possuem dois organismos, duas fases de vida diferentes. Uma fase esporófito diploide, 2N, com cromossomos aos pares, e uma fase gametófito N haploide com cromossomos isolados. Logo após o desenvolvimento desse organismo gametófito, nós teremos a produção de gametas por esses organismos. Lembre-se, eu tenho um organismo haploide produzindo células também haploides. Portanto, eu não tenho meiose nesse caso. Portanto, eu estou fabricando gametas N a partir de um organismo que também é N. Portanto, eu mantenho a quantidade de cromossomos. Portanto, o processo divisacional do gametófito para produzir gametas não é meiose, é a mitose, tá? Um processo equacional e não reducional, como a gente já viu. Muito bem, agora que a planta produziu seus gametas, finalmente esses gametas irão passar pelo processo de fecundação, dando origem a um zigoto diploide, como o nosso zigoto. Ok? Esse zigoto diploide, ou 2N, portanto, é a primeira célula do organismo esporófito. Esse zigoto agora, portanto, irá sofrer divisões mitóticas sucessivas, dando origem a um novo organismo adulto
diploide. Portanto, perceba que esse ciclo é maior e mais complexo que os outros dois que nós vimos anteriormente. Esse ciclo ele é conhecido como ciclo haplodiplobionte, ou ciclo de alternância de gerações. Haplodiplobionte, lembrando, porque eu tenho uma fase, um organismo haploide, o gametófito, e um organismo diploide, o esporófito. Portanto, eu tenho dois organismos surgindo em diferentes gerações. Portanto, ele também é conhecido como ciclo de alternância de gerações. Tá? Eu tenho uma geração esporófito 2N e uma geração gametófito N. Nas plantas ocorre um fenômeno interessante. À medida que eu evoluo na escala filogenética dos vegetais, eu tenho um aumento do tamanho do organismo esporófito 2N. Lembre-se da nossa aula anterior sobre classificação e filogenia das plantas. O primeiro grupo vegetal formado foi o grupo das briófitas e, em consequência, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Como a gente pode visualizar aqui nessa representação, o tamanho do organismo esporófito, do organismo diploide, vem aumentando sucessivamente nos grupos vegetais. À medida que eu tenho uma evolução na escala filogenética, os organismos mais recentes na escala filogenética, gimnospermas e angiospermas, são os organismos que têm a fase esporófita maior, mais desenvolvida, mais complexa. Por outro lado, a fase gametófito, ela vai ter uma evolução contrária da fase esporófito, na escala filogenética de evolução das plantas. Ou seja, nas briófitas, o organismo haploide é maior, é mais desenvolvido que o organismo esporófito diploide. Tá? E a partir das pteridófitas, isso se inverte. Samambaias e avencas, o organismo diploide, o esporófito, é maior, é mais complexo que o prótano, tá? Que é a estrutura que o organismo gametófito, que é menorzinho, parece um pequeno coraçãozinho verde, você encontra geralmente ali no vaso, no xaxim da sua samambaia. E nas gimnospermas e angiospermas, eu tenho os organismos gametófitos muito pequenos, muito menores que os organismos esporófitos, e esses organismos podem ser representados, por exemplo, pelos grãos de pólen, que é uma das representações de organismos gametófitos em gimnospermas e angiospermas. Portanto, na escala de evolução filogenética dos vegetais, a tendência é que o organismo esporófito vá aumentando de tamanho, de acordo com a evolução filogenética das plantas, e o organismo gametófito vá diminuindo de tamanho. Portanto, apenas as briófitas, o gametófito é maior que o esporófito. Em todos os outros grupos vegetais, é o organismo esporófito quem domina. De posse dessas informações, a gente agora já pode começar a se aprofundar um pouco mais no universo da reprodução de gimnospermas e angiospermas, que são os processos reprodutivos mais importantes, especialmente no ensino médio. Portanto, a partir da próxima aula, vamos mergulhar fundo na reprodução, especialmente das angiospermas. Até breve!